Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Vamos fazer a leitura alternada destes versos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos mais uma vez orar? Senhor, como precisamos e dependemos do Teu Espírito para a exposição da Tua Palavra. Precisamos para iluminar a nossa mente, os nossos olhos espirituais, o nosso coração. Precisamos nos capacitando com a unção. Então nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito neste momento, por meio da Tua Palavra, esteja nos instruindo nesta noite. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam edificadas por meio da Tua Palavra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Você já em algum momento da tua vida, desde os mais novos aos mais experientes, já pensou a seguinte forma: será que vale a pena viver? Já teve algum momento da sua vida em que você chegou a se perguntar: vale a pena viver? Talvez você ainda está fazendo esta pergunta. Foi essa pergunta que Salomão fez. No início, verso 1 diz: palavra do pregador, filho do rei Davi, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esse filho de Davi, rei de Jerusalém, nós cremos que nós estamos falando do rei Salomão. Alguém que andou com Deus, alguém que num momento tão especial da sua vida teve a oportunidade de pedir a Deus algo, e ele pediu justamente o quê? Sabedoria. Um homem que teve muitas glórias,
expandiu o reino de Israel como o seu pai Davi. Construiu o templo que o seu pai desejou tanto construir. Um homem que ouviu de Deus um texto tão conhecido nosso, segundo o livro das Crônicas 7,14, quando ali, na consagração do templo, ele ouve da parte de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas um homem que, diante de tantas glórias, diante de tantos ajustes para que a sua fronteira fosse alargada, diante de tantas mulheres que teve, foi um homem que se afastou de Deus. Segundo estudiosos, Eclesiastes foi escrito por Salomão no final da sua vida. Diferentemente de Provérbios e de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, que deve ter sido provavelmente quando Salomão era novo, caminhava intimamente com Deus, Eclesiastes não. Eclesiastes, provavelmente, Salomão escreveu no final da sua vida, quando ele estava distante de Deus, a ponto de colocar no versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Depois de tanta pompa, depois de tanta honra, de tanta conquista, Salomão chega ao ponto de falar que tudo na vida, ou tudo debaixo do sol, conforme está no finalzinho do versículo 3, ele diz que é vaidade. Ter sido rei de Jerusalém, ele colocou como sendo vaidade. Ter construído o templo para o Senhor, ele colocou como sendo vaidade. Todas as suas glórias, as mulheres que teve, ele disse, tudo isto é vaidade. Talvez seja essa a tua perspectiva. Perguntando, vale a pena viver? Por que pensar num livro de Eclesiastes, que às vezes é tão esquecido por nós pregadores? Porque é um livro muito... Primeiramente porque é um livro inspirado. Já basta a sua autenticação. Mas é porque é um livro muito presente para os nossos dias. Só destacar algumas coisas para pensarmos sobre este livro aqui. Esse livro, ele fala de pobres injustiçados. Folheia comigo algumas páginas, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que fazem debaixo do sol. Que assunto pertinente para os nossos dias, hein? Pobres injustiçados. Só um parêntese aqui, eu já fecho. Essa semana, a nossa presidente Dilma esteve aqui em Belo Horizonte e em uma das falas tão trágicas, ela diz assim, certamente estarei parafraseando, a Copa está chegando e eu tenho certeza que todo brasileiro vai comprar aquela cervejinha, vai fazer o seu churrasquinho e todos vão ver a Copa. Na mesma hora me veio a lembrança, a política do pão e circo. Enquanto isso, pobres estão sendo oprimidos cada vez mais. Mas fecha-se o parênteses. Outra coisa que nós verificamos aqui neste livro de Eclesiastes, políticos corruptos. Veja o capítulo 5, versículo 8. Podemos, todos juntos, este versículo?
Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Não é a realidade dos nossos dias, queridos? Políticos corruptos. Temos isso nas camadas mais que estão em contato conosco, até lá em cima. Mas temos mais coisas aqui para os nossos dias, no livro de Eclesiastes. Nós temos o materialismo, está no capítulo 5 ainda, versículo 10. Diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Nós vivemos nos dias de materialismo. Nós queremos e queremos. Tem mais no livro de Eclesiastes. Tem a saudade dos bons tempos de outrora, melhor dizendo, é o que nós chamamos de saudosismo, capítulo 7, versículo 10, olha o que diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Quantos de nós, às vezes, temos esse saudosismo, né? Bom era lá no tempo da roça, bom era lá na minha época, bom era lá naquela época e tudo. Mas tem mais. No livro de Eclesiastes também nós encontramos pessoas culpadas que permaneceram impunes e livres para cometer outros crimes ainda. Vamos, capítulo 8, versículo 11, todos juntos? Capítulo 8, versículo 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Pessoas impunes. Nós temos no nosso contexto, na nossa realidade. E por fim, eu destaco aqui líderes incompetentes. Nós temos também no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículos 6 e 7. Todos juntos. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentado em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. É o que nós também observamos. Quantas pessoas capacitadas e boas, mas não têm oportunidades. Ou a politicagem não permite chegar. Por isso, pensar no livro de Eclesiastes. Mas voltando ao capítulo 1, Salomão chega ao ponto, então, distante de Deus, afastado de Deus, observar que tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo. Quando ele diz no verso 3, que proveito, ele está dizendo, que vantagem, em outras palavras, tem um homem, ou seja, o ser humano, do seu trabalho, ou seja, de tanto labutar, exaustão. Ele diz, o que adianta isso? Qual a vantagem de trabalhar tanto e de se afadigar tanto? Qual é a vantagem disso tudo? Levantar 5h30 da manhã, pegar o BRT, mesmo assim não conseguir chegar cedo no trabalho, sair naquele caos e chegar em casa às 8h30, 9 horas da noite. Que proveito tem isso, se tudo é vaidade? A primeira parte, então, deste livro, do capítulo 4, ou melhor, do versículo 4 até o versículo 11, Salomão, ele olha a vida numa monotonia. Para ele, a vida está monótona. E é isso que eu quero olhar um pouco com vocês, para a gente verificar. Vamos olhar o versículo 4 até o versículo 7. Dentro dessa monotonia que Salomão vê a vida, primeiramente, ele vê que nada muda. Versículo 4 até o versículo 7. Ele diz, geração vai
e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, resolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Dentro dessa monotonia que Salomão olha para a vida, debaixo do sol, esses versículos aqui que acabamos de ler, ele expressa que nada neste mundo muda. E ele pega os antigos elementos conhecidos da natureza para provar isto. Ele pega então a terra. Ele diz, em outras palavras, a terra é permanente enquanto o homem é transitório. E não passa de um peregrino na terra. E a peregrinação do homem ela é curta, pois a morte acaba por levá-lo embora. Em outras palavras, ele diz, indivíduos e famílias vêm e vão, nações e impérios se levantam e caem, mas nada muda, pois o mundo continua o mesmo. Salomão acrescenta que os trajes e as cenas podem até mudar de vez em quando, mas os artistas e os roteiros são praticamente os mesmos. Quando ele olha, então, dentro dessa monotonia, e ele olha dentro dessa perspectiva que nada muda, ele diz, assim é a terra. A terra, ela continua a mesma. Mas, na verdade, a única coisa que muda são as pessoas. Geração vem e geração vai. Só muda os artistas, mas a terra permanece. A terra não muda. Ele agora parte para um outro elemento da natureza, o sol, versículo 5. Ele diz que o sol, então, ele nasce no oriente e faz o seu caminho rumo ao ocidente. Mas qual é o resultado dessa jornada diária? Qual é o propósito de todo movimento e calor? O que diz respeito aos céus, os dias são todos iguais e o céu é sempre o mesmo. O sol, então, nasce no oriente e se põe no ocidente, todos os dias. Mesmo que nós estejamos num tempo, às vezes, nublado, o sol faz o seu percurso. Salomão diz, nada muda. Ele parte, então, para o outro elemento, o vento. Do movimento visível do sol, então, saindo do oriente para o ocidente, Salomão passa para o movimento invisível do vento, partindo do norte e se deslocando para o sul. Com isso, não está dando uma aula de física para a gente. Antes, ele está afirmando que o vento apresenta movimentos constantes, seguindo seus percursos, que o ser humano não é capaz de compreender nem de traçar com precisão. Jesus disse isso para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 8. Jesus diz assim, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai, se referindo ao vento. Salomão diz isso. Nós não conseguimos perceber o vento. Mas certamente dentro dessa monotonia que ele diz, de que nada muda, o vento ele faz os seus percursos. Ele parte então para o último elemento, o mar. Ele descreve o ciclo da água. Água tão importante para sustentar a vida do planeta. Ele diz, os rios e as chuvas derramam sua água nos mares, mas eles permanecem os mesmos. Assim, quer olhemos para a terra ou para o céu, para os ventos ou para as águas, chegamos a uma conclusão. A natureza não muda, os movimentos não produzem avanços. Apesar da teoria da evolução achar que sim. Mas Salomão diz que não. Estes elementos continuam o mesmo. A conclusão que ele chega dentro dessa monotonia da vida, do versículo 4 ao versículo 7, em outra palavra, em resumo, é nada muda. Não é de se admirar que Salomão citasse a monotonia da vida como o primeiro argumento para provar que não vale a pena viver. Mas isso tudo só é verdade se considerarmos, queridos, a vida debaixo do sol.
Se encararmos a vida dentro dessa perspectiva, debaixo do sol, nós vamos chegar talvez a esta conclusão, ou certamente a esta conclusão, que nada muda e não vale a pena viver. Mas nós temos que entender que Deus, Ele age. Nós temos que compreender a vida não somente com foco e com olhar debaixo do sol. Nós temos que entender que existe uma vida acima do sol. Nós temos que compreender a vida, que existe um Deus que é dinâmico, um Deus que trabalha. Nós temos que entender a vida, eu destaquei alguns pontos para a gente aqui, num Deus que ouve as orações e opera em favor do seu povo. Por isso não podemos olhar a vida com uma monotonia como Salomão olhou. Por isso não podemos olhar a vida dentro dessa perspectiva de que nada muda. Eu vou continuar pegando BRT cedinho. O que pode acontecer é que eu posso comprar um carro no decorrer da minha vida, mas eu vou continuar trabalhando. Isso é canseiro, enfado, é vaidade. Agora, se eu olhar com os olhos sobre o sol, eu vou perceber que as coisas mudam. Eu vou perceber que mesmo o meu olhar para os elementos da natureza, mesmo que eu chegue a essa convicção que não muda, o Deus a quem servimos, Ele é um Deus que pode mudar todas as coisas. Alguns exemplos. Ele deteve o sol para que Josué pudesse terminar uma batalha. Vocês lembram disso? Está lá em Josué, capítulo 10, versículo 6 até o 14. Josué pede a Deus, ele para o sol, para que a batalha pudesse continuar, e ali ele destruiu os seus inimigos. Ele fez o sol retroceder como um sinal para o rei Ezequias. Deus envia o profeta e diz, põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. O rei Ezequias se colocou diante de Deus a chorar, e ele pediu mais um tempo de vida. E ele percebeu o retroceder do sol como um sinal que Deus estava dando mais alguns anos de vida para ele. Nós percebemos que Deus está acima desses elementos fixos da natureza. Ele abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, para o seu povo passar. Ele também acalmou o vento e as ondas com os seus discípulos. E ele, no futuro, usará as forças da natureza para trazer o terror e o julgamento para todo o povo da terra. As coisas mudam, sim. Se olharmos acima do sol, nós temos um Deus que pode mudar todas as coisas. Por isso, se o teu olhar para a vida é um olhar de monotonia, se na tua vida a caminhada vale a pena viver, mude as suas perspectivas. Quando pela fé recebemos Jesus como nosso Salvador e Deus se torna o nosso Pai Celeste, deixamos de viver dentro desse sistema fechado de ciclos monótonos, infindáveis. Podemos declarar com toda alegria que este mundo de nosso Pai é do nosso Pai e ter certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades ao confiarmos neles. Os cristãos vivem neste mundo como peregrinos, não como prisioneiros, irmãos. Não como prisioneiros e, portanto, devemos estar alegres e confiantes em Deus. Porque isso aqui, para a gente, não é simplesmente uma fadiga, uma vaidade. Eu pedi até a minha esposa para ver se encontrava hoje no departamento infantil aquela brincadeira de criança, frascozinho com água e detergente que solta e faz bolinhas de sabão. Vaidade significa isso, bolhas de sabão. Se olharmos com essa perspectiva, debaixo do sol, a vida é isso mesmo. Mas se olharmos dentro da perspectiva e da ótica de Deus, nós vamos entender que este mundo não existe um ciclo monótono. Nós somos peregrinos. Existe uma vida dinâmica e viva que nós podemos viver em Deus. Mas ainda dentro desse foco que Salomão tinha, da monotonia da vida,
ele agora diz do verso 8 até o verso 11, nada é novo, nada é novo. Se nada muda, então é razoável concluir que nada neste mundo é novo. Talvez esta conclusão lógica fosse satisfatória lá no tempo de Salomão. Mas essa colocação de que nada muda hoje, para a gente talvez não combine tanto. Porque diante de tantas maravilhas, tanto da ciência como da tecnologia, como falar que nada muda? Como falar que nada muda? Mas Salomão, ele olhou desta forma, nada muda. Nessa parte de sua argumentação, Salomão, então, ele deixa de ser como um cientista e ele se torna um historiador. E ele segue, então, alguns passos para fundamentar a sua argumentação de que nada muda. O verso 8, ele diz assim, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Em outras palavras, Salomão está argumentando, dizendo que o ser humano deseja sempre algo novo. E isto é verdade. Em última análise, tudo no mundo se torna cansativo e as pessoas anseiam por algo que distraia e as liberte. São como os atenienses, lá quando o apóstolo Paulo, em Atos, diz no capítulo 17, 21, ele diz, de outra coisa não cuidavam, senão de dizer e ouvir as últimas coisas. Porém, mesmo enquanto conversam sobre as últimas novidades, viam-nas e ouviam-nas e continuavam insatisfeitos com a vida e dispostos a fazer qualquer coisa para encontrar a verdadeira libertação. E é isso que nós vivemos, queridos. Nós vivemos procurando algo novo. Por isso que a indústria tecnológica investe tanto nos nossos dias. A grande verdade é que existe uma insatisfação do nosso coração. A cada momento queremos e desejamos mudanças. Mas Salomão, ele diz, nada muda. Nada muda. Dentro ainda dessa perspectiva, da monotonia de que nada muda, ele diz que o mundo não oferece nada de novo. Olha o que diz o verso 9 e 10. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, o quê? Novo debaixo do sol. Há uma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O que Salomão diz aqui é que não existe e o mundo não oferece nada novo para a gente. O homem não é capaz de criar. E não é capaz de criar coisa alguma, irmãos. Porque nós somos criaturas. Existe uma fala que diz que o problema é que nós deixamos de ler as atas anteriores. E nós achamos que nós estamos chegando com algo novo. O que pode mudar são os métodos. Mas algo novo nós não temos. Lá em Eclesiastes 3,15, olha o que Salomão diz, por favor. 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ou seja, o mundo não pode oferecer nada novo para a gente. O que o mundo pode oferecer são metodologias novas. O que o mundo pode oferecer é um iPhone 5 ou 7. O que o mundo vai oferecer são coisas novas. Mas continuaremos insaciáveis para estas coisas. Não é assim? Nós compramos algo, levamos para casa e ficamos como criança às vezes. Seja um aparelho, seja o que for. Depois de um mês nós ficamos assim. Eu poderia ter feito uma compra melhor. Às vezes as pessoas compram, um exemplo, um carro.
E o vendedor chega lá na hora, leva o câmbio automático. Não, 3.000 a mais. Não, que isso? Isso aqui está ótimo para mim. Depois de um mês você pensa assim, por que eu não comprei com câmbio automático? Não vamos tão longe não. Ar-condicionado. Não, eu quero sem ar-condicionado, tá bom, aqui, eu abro o vidro assim, né? E eu lembro do meu pai, gente, eu e os meus causos. Eu lembro de meu pai, quando minha avó faleceu, a mãe do meu pai, nós estávamos indo para a cidade de Campos dos Goytacazes, quente. Eu não conheço o governador Valadares ainda, mas eu acredito que bate assim, de frente com o governador Valadares. E o carro tinha ar-condicionado, mas meu pai, querendo economizar gasolina, ele pedia para eu colocar um papelão para o vento bater e entrar dentro do carro. Priscila está aqui como prova, que eu já namorava a Priscila e ela foi no sepultamento da minha avó. Entrava um bafo quente dentro do carro. Mas nós estamos assim, compramos um carro sem ar, depois de um mês a gente fica assim, diante do trânsito do calor. Por que eu não fui na ideia do vendedor? Por causa de R$1.000 a mais, não comprei um carro com ar. Mas a grande verdade é que o mundo não pode oferecer o que o nosso coração ele procura. Algumas aplicações aqui para a gente. Somente Deus pode criar coisas novas. Nós temos que entender isso. Somente Deus pode criar coisas novas em nossos corações. Ele começa primeiro transformando nós, pecadores, em novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Quando cremos em Jesus e recebemos a salvação, nós somos então nova criatura. Aí passamos a andar agora, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 6, 4, em novidade de vida. Podemos cantar um hino de louvor, Salmo 40, verso 3. E nós podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu que Cristo rasgou de cima a baixo. E um dia desfrutaremos um novo céu, uma nova terra, quando Deus disser, eis que faço nova todas as coisas. Somente Deus pode mudar e trazer coisas novas que tanto nosso coração anseia. Agostinho, pai da igreja dos primeiros séculos, ele disse, fizeste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma só encontrará descanso quando descansar em ti. O mundo de hoje, a tecnologia, os avanços, nos traz tanta aflição. A nossa alma é insaciável, o nosso coração é insaciável, mas somente Deus pode de fato trazer coisas novas para o nosso coração. E eu quero concluir dentro dessa perspectiva monótona que Salomão aborda aqui nesses primeiros versos do primeiro capítulo. Ele diz, por que pensamos que as coisas são novas? Versículo 11, ele diz, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A resposta é simples, nós temos uma péssima memória. Por isso que nós pensamos que as coisas elas se fazem nova, porque nós temos uma memória às vezes curta. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 16. Todos juntos, por favor. Capítulo 2, verso 16. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Agora o capítulo 4, versículo 16. Vamos lá? Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. E por último, versículo 9, capítulo 9, versículo 5. Vamos lá? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
Então, por que pensamos, então, na nossa caminhada, que as coisas são novas, fora de Deus, fora de Cristo? Porque a nossa memória, gente, é muito curta. Se perguntarmos aí os mais experientes com quilometragens, nós vamos verificar que, de fato, nada é novo debaixo do céu. Nada é novo. Quero concluir essa primeira parte de Eclesiastes com a seguinte mensagem: como que você está olhando para a tua vida? Será que você já chegou ou ainda está nesse ponto de que não vale a pena viver? Que não vale a pena de correr atrás de uma profissão, ou já correu, não vale a pena, não valeu de fazer uma faculdade, isso e aquilo? Talvez porque você esteja olhando a vida debaixo do sol. O convite da palavra de Deus hoje é que você olhe acima do sol, acima do que nós podemos enxergar. Você olhe a vida dentro da perspectiva de Deus. Portanto, então, abandone a futilidade do pecado e do mundo e deposite a sua fé em Cristo. O que aconteceu com Salomão, para olhar dessa forma tão pessimista para a vida, foi porque ele se afastou de Deus. Por isso que ele começou a perceber a vida como uma monotonia, que a vida é apenas um ciclo. Porque ele olhou sem as lentes do Criador, sem as lentes de Deus, que nos deixa muito claro que aqui mesmo nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Então abandone a futilidade e o pecado deste mundo. Deposite a sua confiança em Deus. Uma pergunta também: vocês estão vivendo para o Senhor ou para as coisas do mundo? Quando passamos a viver para o mundo e não para a vontade de Deus, começamos a ver as coisas do ponto de vista errado, da perspectiva debaixo do sol e não acima do sol. Em vez de buscarmos as coisas do alto, como Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: se nascemos de novo, se recebemos a fé em Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Dedicando-nos inteiramente às coisas de baixo, essa visão está errada e logo te levará à adoção de valores errados e deixar de viver a vida em função daquilo que é eterno. O resultado é decepção, é derrota, e o único remédio é o arrependimento para os nossos pecados. Por isso que muitos adolescentes e jovens estão vivendo em depressão, porque estão começando a construir a sua vida dentro dessa perspectiva debaixo do sol. Com isso se frustra. Por isso não encontra algo para saciar o seu coração. E o único remédio para isso é arrependimento dos pecados. Somente quando um homem leva em consideração o que há acima do sol, é que as coisas debaixo do sol podem ser vistas sobre uma verdadeira ótica. Segundo, quando percebemos a família de Deus e pela fé nós vivemos como família de Deus, nós vamos perceber que na nossa vida como família de Deus não há monotonia. Antes, a vida com Deus é uma caminhada diária, construindo o caráter dia após dia para servirmos ao Senhor para a glória dEle. Em vez de tomarmos a decisão com base em sabedoria vã, Tiago já diz isso, nós devemos tomar as decisões com a sabedoria que vem lá do alto, vinda de Deus. Porque a sabedoria do homem, tudo isso passará. E para você, talvez que entrou aqui nesta noite, que ainda não conhece Cristo, tudo pelo que vocês trabalham e vivem, vocês acabarão percebendo que isso tudo é canseira e enfado, é vaidade das vaidades, é correr atrás do vento. Porém, a fé em Jesus Cristo concede o dom da vida eterna, o privilégio de servi-lo
e investir os anos da nossa vida naquilo que não é eterno. Se você entrou nesta noite aqui e não tem ainda a vida em Cristo, você precisa receber a Cristo como o Senhor da sua vida. Como diz Calvino, precisamos colocar os óculos e as lentes do Senhor para olharmos para a vida, para termos as perspectivas de vida correta. Porque correr atrás, trabalhar exaustivamente, chegar à ponta da fadiga, debaixo do sol, sem essa perspectiva da eternidade, isso tudo é bolha de sabão. Eu queria soprar uma bolha de sabão aqui. A gente sopra aí. Às vezes não precisa nem a criança ir lá estourar. Ela mesma estoura. A vida é assim, sem a perspectiva de Cristo. Sem a perspectiva de Cristo. Cristo foi o verdadeiro homem que soube viver nessa perspectiva. Ele vivia aqui na terra, mas ele andava com a perspectiva acima do sol. Por isso que ele pôde fazer o que ele fez. Porque ele sabia que se vivesse dentro dessa perspectiva, a vida se tornaria um ciclo, uma monotonia. Mas ele vivia com a mente no Pai. No momento em que ele pensou nas coisas daqui, da terra, lá no jardim do Getsêmani, que se poderia, ou se haveria um plano B, ele diz, ou melhor, ele ouve do Pai, que ele teria que ir para a cruz. E ele então, ele diz, estou indo para a cruz. Porque ele tinha a mente no Pai. Talvez seja isso que precisamos, irmãos. Existe um hiato, um buraco muito grande do dia de domingo para os outros 6 dias que nós vivemos. Eu percebo isso. Há uma dicotomia muito grande do dia de domingo para os outros 6 dias. Parece que no domingo nós colocamos os óculos da perspectiva acima do sol. Mas parece que nós entramos na segunda-feira e vamos até sábado, sem as lentes de Deus. E passamos a correr atrás do vento. Mas a proposta da palavra de Deus para a gente nessa noite, não tire esse óculos. Transforme numa lente de contato. Para que você passe a olhar a vida. Passe a olhar a tua profissão. O que você pretende formar. Os teus estudos. Não como um fim em si mesmo, mas para a glória de Deus. Essa é a perspectiva bíblica reformada. Não existe de que ali é a minha profissão, aqui eu estou na igreja, não. Em tudo e em todas as coisas devemos glorificar a Deus. Eu devo pensar realmente em que profissão eu vou me formar, ou aquilo que eu quero me formar para exercer a profissão. Porque lá eu quero glorificar a Deus. E se eu estou ainda no ensino médio, lá eu estou glorificando a Deus. Se eu estou no meu trabalho, lá eu estou glorificando a Deus. Essa é a perspectiva correta. Para que você não olhe a vida como uma monotonia. Acordar de novo para trabalhar, não acredito. Parece que o final de semana passou assim, ó. De novo esse ônibus lotado. Mas se você olhar pela uma perspectiva celestial, você terá uma outra visão. Você vai ver em 3D a vida. Que Deus nos abençoe.